Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e hoje vamos falar aí de detalhes do capítulo 1097 de One Piece, um capítulo onde, olha, a gente teve algumas informações muito legais aqui sobre Dragon, também sobre o Kuma, sobre a Guine, mais algumas dúvidas também aí bem pertinentes, porque algumas coisas para acontecer parece que vão rolar num prazo muito apertado ou rolaram em off. E a gente não ficou sabendo, cara. Tem algumas paradas bem interessantes aqui pra gente comentar. Mas enfim, vamos dar uma lida então aí, dando um recap, né, nesse capítulo aí. Lembrando que eu não posto as imagens aqui por questão de direito autoral, tá? Então abra aí o mangá numa aba paralela, vem acompanhando esse recap aqui comigo. E não esqueça também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através aí dos anúncios, seja através da função de membro por R$1,99, seja através do Valeu ou do Pix que está na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Rox Energy através do cupom NerdMetal-15 e também link da Shopee. Comprando qualquer produto na Shopee, pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueçam também que ao se tornar membro aqui no canal, você acaba entrando para o mural de membros, tá? E recebendo um salve aqui no canal. Então um salve aí para o Koala, nosso primeiro membro aqui no canal. Se você quiser ajudar o canal, quiser entrar aí para o mural de membros, não esqueça, é só você se tornar membro a partir de R$1,99, beleza? Muito obrigado e vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando primeiramente da capa, né, que eu tinha falado aí que era uma referência do Kuma, provavelmente sendo alguma coisa a ver com o urso, né, e realmente, né, é a referência da referência, por assim dizer, né, porque o Kuma, ele tem o nome de urso, e ele tá fazendo exatamente uma coisa que o urso faz, né, que é caçar salmão no rio. A diferença é que ele tá fazendo isso na base do tapão, né, cara, e aí o bagulho é doido, porque com o poder dele deve ser bem fácil de pescar, eu imagino, né. Claro, os peixes poderiam esquivar, coisa do tipo do tapa dele, né? Mas como o pessoal em One Piece tem super habilidades e tal, né? Não acho impossível não ele conseguir pescar bem fácil aí na base do tapão. Acho que é um jeito bem interessante aí de pescar com os poderes dele. Bom, falando do conteúdo aí do mangá, né? A gente vai aqui para 30 anos atrás e guardem aqui as datas, tá? Que isso vai ser importante mais pra frente aqui nesse vídeo, tá? Rolou aqui uma espécie de time skip, né? Depois aí que o Kuma e a Guine ficaram lá em Sorbet, né? E aí então, 8 anos depois, nós estamos em 30 anos atrás dos eventos atuais da história de One Piece, né? Se eu não me engano, nesse momento aqui, o Oden já tá plantando das suas lá, com Barba Branca e companhia. Eu imagino que é por aí, tá? Não lembro agora de cabeça a data lá não. Mas enfim, a gente vê aqui que o Kuma, ele é uma espécie de pastor, né? Aqui eles colocam ele como pastor, né? Mas ele parece mais um padre, né? No jeito aqui como ele faz as coisas. E até por um negócio que vai acontecer mais pra frente aqui durante o capítulo, né? Mas enfim, ele tá aqui categorizado como um pastor. E a gente vê aqui que aparentemente essa era a profissão cipá do pai dele, né? Porque essa igreja era da família dele, né? Pelo que os velhinhos comentam aqui. E aí o Kuma tá meio que retomando as atividades da família, né? Ele tá meio que exercendo o que a família já fazia. Seria mais ou menos essa a ideia, né? Bom, e aí a gente vê aqui que ele tá tirando a dor dos idosos, né? Que é uma coisa que ele consegue fazer com a fruta da patinha. E que ele já tinha feito lá em Thriller Bark, se eu não tô enganado, né? Que ele tirou a dor do Ruffy, se eu não me engano, e o Zoro teve que absorver aquele negócio, né? Bom, e aí ele faz isso nos velhinhos aqui da cidade e tal, né? E obviamente isso aí ajuda pra caramba, né? Os idosos ali que estão precisando bastante desse negócio. E aí, dentre as adorações ali que o pessoal fala, né? Sobre o Kuma e tal, chamando ele até de mãos milagrosas, né? Parece até um título de massagista ou algo assim. Tem um cara aqui que pergunta se ele poderia fazer isso durante a semana, né? E aí entra aqui a Guine, mais velha também na história, lembrando que ela é mais velha que o Kuma. O Kuma aqui tá com 17 anos, ela tá aqui com 21, beleza? E ela é super reclamona com as pessoas aqui, né? Ela fica dando uma espécie de esporro aqui nos velhos e tal. E ela é conhecida como a Avarenta Guine, né? Ou Guine a Avarenta, dependendo aí de como você traduzir esse negócio. E, basicamente, ela reclama dos velhinhos ali, né? Deles estarem muito à vontade, né? Enquanto o Kuma tá tirando as coisas, a dor deles, né? Mas, como a gente vê durante o capítulo, ela tem motivos de sobra pra ser rabugenta desse jeito, né, cara? Porque ela, na verdade, tá sendo super protetora com o Kuma. Afinal de contas, o que ele faz aqui é um negócio até que bem pesado, né? A gente vê aqui que os idosos, eles até falam ali, né, que eles poderiam ajudar o Kuma ali na igreja e tal, mas eles estão tendo que dar todo o dinheiro deles pra sobreviver
por causa do tributo celestial, né? Então até interessante de ver que, apesar do Kuma ter uma igreja, a gente não sabe exatamente como eles estão sobrevivendo nesse negócio aí, né? Supostamente tem a ver com atividades extras aí que o Kuma e a Guine acabam fazendo por fora, né? Provavelmente ainda vendendo madeira, pescando, como a gente viu lá na capa e tal, coisa desse tipo, né? Eu imagino que seja algo mais ou menos nessa ideia. E aí a gente vê aqui então sobre essa história do tributo celestial, né? Tem um rei aqui em Sorbet, que é o tal do Bekori, que ele é considerado um rei de sangue frio, né? Ou seja, sangue frio quer dizer que ele toma decisões que, assim, podem ser impopulares, né? Mas que ele não tem medo de fazer, tá ligado? Ele não tem medo de tomar ali decisões bastante pesadas ali, que podem até afetar uma certa parte ali do reino e tal. São decisões difíceis, né? Enfim. E ele acaba prendendo as pessoas que não pagam o tributo celestial, mesmo que se forem idosos, né? E aí algum outro velhinho ali já não pagou o tributo celestial uma vez, ele foi preso e o rei deixou o cara lá pra morrer de fome, né, cara? Tem esse ponto aí que o pessoal fala aqui. E ele é completamente devoto aos Tenryobitos. Isso é bem interessante porque alguns países, não todos, mas alguns países têm relação muito estreita com os Tenryobitos, porque dessa galera, né, dos Tenryobitos ali, o pessoal, os antepassados deles, né, vieram de algumas dessas ilhas que tem aí no mundo de One Piece, né? Então as ilhas que depois ali que eles viraram Tenryobitos e tal, né, foram lá pra Marijou, etc. Essas ilhas tiveram outros reis e de vez em quando esses Tenryobitos vão na sua terra natal de novo, né? A gente já tinha visto isso lá na história do Sabo, se eu não estou enganado, né? Na história do Sabo pequenininho e tal, que de vez em quando o Tenryobito pode voltar na sua terra natal e coisa do tipo, mas é só assim, coisas de estadia e tal, né? E é bastante plausível aqui, então, que seja algo mais ou menos nesse sentido. Talvez tenha algum Tenryobito aí relacionado ao reino de Sorbet. Possivelmente, né? Possivelmente. Bom, e o cara só obedece os Tenryobitos, né? Ele não tem... Provavelmente isso aí, inclusive, é uma parada que vem de cima, né? Como a Jory comenta... Jory não, a Guine comenta aí, né? E aí, então, tem até um velhinho aqui que comenta, né? Que se eles não tivessem muito velhos, né? E acabados ali... Provavelmente eles já teriam deposto esse rei aí maluco, né? Porque o que ele tá fazendo é sacanagem, né? Bom, e aí então a gente vê aqui depois uma cena bem pesada, né? Que é que o Kuma, depois que a galera vai embora, fica aquela bolha de dor dentro da igreja, né? Gigantesca, inclusive, diga-se de passagem. É quase ali o lugar, metade do lugar praticamente, né? Quase isso. Bem louco. E aí, o Kuma, ele... coloca a mão nessa bolha e recebe toda a dor dos velhinhos ali que ele ajudou, né, cara? Isso é bem louco, ele faz basicamente o que o Zoro fez lá em Thriller Bark, né? E ele quase morre no processo, né? Bem pesado aqui, né? E a Guine ouve, né, os gritos dele ali de dor, né? E é por isso que ela é tão rabugenta com os velhos, né? Ela sabe disso. Uma coisa interessante que ela comenta logo na sequência, enquanto ela tá cuidando dele e tal, é que os velhinhos não sabem dessa história aí, né? De que o Kuma, ele absorve a dor deles, né? Eles acham que a dor só some, né? Não é bem assim. E eu imagino que isso esteja acontecendo porque o Kuma não quer falar para os velhinhos. Eu acho que ele, tipo, pede pra Guine não falar, tá ligado? Então ela fica bolada com eles, mas ela não fala na cara deles, ó... ele encosta na bolha e recebe a dor de vocês. Ela não fala isso, né? Pra eles, aparentemente, né? Bom... E aí o Kuma até explica aqui, né, que se ele não... Se essa bolha de dor não ir pra lugar nenhum, né, as dores vão voltar pros seus hospedeiros originais. Tem esse ponto aí também, né. Então, teoricamente, é temporário, né. Enquanto ele não encontra um outro hospedeiro, essa dor só sai temporariamente ali do seu alvo original, né. Enfim. E aí, a gente vê aqui que passa mais um tempo e tal, né. Agora a gente tá aqui 25 anos atrás, beleza? E o Kuma, ele tá com 22 anos. O que acontece? Nesse momento aqui, a Guine, ela já tá mais cara de pau, né? E o Kuma já tá um pouco mais maduro, né? Então a Guine pode falar diretamente com ele ali sobre casamento, né? E aí o Kuma, ele não quer se casar com a Guine. Isso é bem interessante, a Guine fica bem bolada. Pô, por que você não quer se casar comigo, né, caramba? Eu consigo te fazer feliz, né? Eu posso ser a mulher da sua vida, né? Mas pro Kuma o assunto não é bem esse, né? Na verdade, ele tá receoso pelo sangue dele, né? Porque ele lembra que o pai dele, quando ele era mais novo, tinha comentado, né? Que é sobre o sangue dos bucaneiros e tal, né? Que o pai dele tinha esse sangue e por isso ele foi
caçado, escravizado anteriormente, né? E o Kuma, apesar do pai dele ter falado que ele não tinha sangue de bucaneiro, ele tem, né? E aí, então, ele não quer passar adiante. E isso, por isso que eu falo que ele é meio padre aqui também, né? Porque ele faz uma espécie de celibato. Ele não quer ter relacionamentos nesse sentido com as pessoas, né? Ele tá meio que se privando ali de propósito pra não fazer as pessoas teoricamente sofrerem ali por passar adiante, né? O gene dos bucaneiros, né? E por isso que ele fala aqui que ele não quer fazer a Guine infeliz, né? Por estar ali com ela e tal. E aí ele acaba mudando de assunto, um assunto bem pertinente aqui, que é sobre o Exército da Liberdade, né? Onde o Dragon aqui ele ainda não tem um exército revolucionário, né? Ele ainda tem um Exército da Liberdade, que é a primeira versão ali, né? Da galera. E o Dragon, ele é uma grande fonte de inspiração para o Kuma, né? A gente vê aqui que o Kuma, ele gosta bastante dessa postura do Dragon, né? De levantar a mão contra o governo mundial que faz coisas absurdas e tanto ele como a Guine experimentaram isso em primeira mão, né? Então é bem interessante. E também ele fica inspirado pelo Dragon a querer sair, a querer viajar, né? Para poder ajudar as pessoas em outros locais além de Sorbet, beleza? Então é bem interessante que o Dragon ele é uma das fontes aí, né? Que faz o Kuma fazer esse tipo de coisa depois, né? Bem interessante. E bom, ele muda de assunto, mas a Guine, né? A Guine não esquece, né? Da parada aí do casamento. Mas enfim, essa coisa fica pra depois. Aí então nós vamos para 22 anos atrás, onde rola um incidente. Aqueles velhinhos que iam na igreja do Kuma, eles são todos capturados, né? E levados ali para a capital de Sorbet. E aí o que acontece? O Kuma vai atrás. Quando ele descobre que o pessoal foi pego e tal, né? Ele acaba indo atrás pra saber o que tá acontecendo. E aí acontece que um soldado ali, no caso de Sorbet, comenta, né, que tem uma lei agora que eles podem usar as pessoas do sul como eles quiserem, né? Ou seja, elas perderam meio que a sua humanidade, por assim dizer, né? Resumidamente seria isso. E aí o Kuma já ficou bolado. Pô, vocês querem escravizar os velhinhos? Vocês estão de brincadeira, né? Podem fazer o que quiserem. Vocês querem fazer o que quiserem com os velhinhos, sacanagem. E aí então ele ataca ali os soldados, né? Pois é. Nesse meio tempo, a gente vê aqui que o rei, né, tá comentando aqui, tem alguém comentando com o rei sobre essa parada, né, essa lei aí do que aconteceu com os velhinhos, né? E a gente vê que realmente o cara é realmente sangue frio e como que o plano dele faz sentido, mas definitivamente não é o que deveria ser feito, tá ligado? Nesse sentido. Mas enfim, é uma decisão extremamente bolada. Que ele comenta aqui, né, que o tributo celestial, a taxação dele é definido por quantas cabeças existem no reino, ou seja, quanto maior o número de habitantes, maior o tributo celestial daquele reino. Seria mais ou menos essa a ideia, né? E aí o que acontece? Ele decidiu separar a ilha no meio, ele cortou a ilha no meio e os idosos, né, de quem o Kuma cuidava e tal, eles ficam na região sul. Então eles não têm direitos mais, eles não são mais cidadãos de Sorbet. E por conta disso, o pessoal do norte poderia fazer o que bem entendesse, né? Eles não são mais considerados ali parte do reino, né? Seria mais ou menos essa a ideia. E aí, e como esses velhinhos também eles já estão tudo caquético, não podem ajudar muito e tal, então separar a ilha desse jeito aí seria a ideia dele para resolver, né, parte do problema, porque o tributo celestial seria pequeno, né? Seria menor ali em relação ao que ele estava pagando anteriormente. E cara, caralho, tipo, ele vai deixar as pessoas a esmo, tá ligado? Pra pagar menos tributação ali dos Tenryubitos e tal, bagulho pesadão. Aí a gente vai aqui para a prisão, né? O Kuma acaba sendo preso, isso é bem interessante porque ele já usa os poderes dele aqui, né? Ele já tem as habilidades dele aqui, mas aparentemente ele não usa tão bem, né? Ou ele não usa de maneira tão ofensiva, né? Porque ele acaba sendo capturado no fim das contas, ele não consegue lutar contra os soldados ali, né? Então ele ainda não é um guerreirão, assim como a gente vê mais pra frente na história. E não só isso, né? Além do Kuma, a Guine também foi presa, né? O Kuma a gente sabe o porquê, mas a Guine, ela comenta aqui que depois que eles viram aí que o pessoal prendeu o Kuma, né? Ela acabou meio que levando uma galera lá pra exigir que o pessoal libertasse o Kuma, né? E aí então rolou treta lá e o pessoal foi preso, né? A Guine foi presa junto com uma galera aqui, né? E o pessoal tá mó feliz de ter lutado pelo Kuma aqui e tal, né? Bem legal. Aí a gente vê aqui que enquanto o Kuma tá muito preocupado pelo que o reino pode acabar se tornando depois, né? Porque isso, o que o soldado falou ali, né? De usar os velhinhos como quiser, foi só uma amostra do que estaria por vir com o tempo, né? E se eu não me engano, o próprio rei ali, né? Ele fala que
é uma questão de tempo até as pessoas entenderem os títulos, né? Que as pessoas ali não são mais do reino de Sorbet, que portanto pouco importa elas, né? O que é meio merda também, é outro pensamento bem retardado aí, na minha opinião, tá? Mas enfim, ocorre um ataque, né, no reino Sorbet, e é aqui, então, aí o Dragon e a sua tropa, né? Chega aqui ele e o Ivankov também. E aí o Ivankov, já conhecendo o Kuma e a Guine, chama eles ali, então, para fazer parte desse movimento, né? E aí é bem interessante, porque parece que o narrador aqui comenta, né? Que inicialmente o Dragon ele tinha feito o Exército da Liberdade, como a gente conheceu lá, né? Mas depois da tragédia de Ohara, ele acabou querendo ser mais incisivo. Ele quer responder de maneira armada ao governo mundial, né? E daí então ele se torna o Exército Revolucionário. Aí que a galera realmente dá um passo acima, né? Seria mais ou menos essa a ideia. E que o Dragon e o Ivankov é quem lideravam essa patota aí, né? Mas o Kuma, logo depois ali que ele entra, ele também faz parte da liderança, né? Então esse fica meio que essas três cabeças aí tomando conta dos revolucionários, né? Bem legal. E um detalhe também interessante aqui é que a Guine vai também, né, com o Kuma pro Exército Revolucionário, mas parece que tem aqui outros personagens conhecidos, eu acho. Tem uma moça aqui de Cartola, que eu acho que pode ser a Belobete, e tem um cara aqui com uma espada grande, né, um sabre gigante ali, que ele tá com o rosto tampado e tem uma roupa meio que de oficial, de alguma forma ali, né. Ele pode ser o Cara Azul, né, é possível que ele seja o Cara Azul também, não duvido não, hein. Bem interessante, então já tinha uma galera aí já importante nesse meio tempo no Exército Revolucionário, né? Aí a gente tem uma página aqui que, cara, essa página aqui pra mim é a parte mais legal, assim, desse capítulo, eu acho muito legal. Que o Dragon, ele fala aqui, né, sobre como ele quer usar esse Exército Revolucionário pra ajudar as rebeliões que já existem no mundo de One Piece, né? Mais ou menos com essas palavras aqui, né? Que ele fala que primeiro eles precisam de dar um jeito de arranjar dinheiro, né? E que eles vão ali basicamente fazer um exército que vai ajudar rebeliões que já existem a derrubar os reis. Será mais ou menos essa a ideia, né? E aí quem quiser entrar no Exército Revolucionário, eles vão ensinar ali a usar armas e também vão ensinar a lutar, né? No corpo a corpo ali se der problema. E aí ele quer formar no futuro um grande exército que vai para o mundo inteiro, que é o que viria a ser realmente o Exército Revolucionário com o passar dos anos, né? E aí é bem interessante aqui que o Kuma pergunta como é que o Dragon sabe tanto, né? Sobre armas e táticas de guerrilha e tal, né? E aí o Dragon ele comenta aqui que ele passou um tempo na marinha, então ele chegou a exercer carreira como Garp, né? Só que ele saiu, e aqui ele explica que é porque ele não encontrou nenhuma justiça na marinha, né? Isso aqui é bem interessante, cara, porque o Dragon e o Garp, eles divergem justamente nisso, né? O Garp, ele sabe que a marinha tem muitos problemas, né? Mas ele acha que dá pra ele resolver o problema de dentro pra fora. O Dragon não, ele acha que o problema tem que ser resolvido de fora pra dentro. Então ele sai da marinha, mas ele leva junto o que ele aprendeu de combate, né? E aí é que é o ponto importante, ele pegou justamente o que ele precisava, né? E eu acho bem interessante essa parada aqui, né? Da forma como ele quer ajudar, né, as revoluções locais, né, a se virar nos 30 ali e tal, contra os reinos locais também. Porque isso me lembra bastante uma tática que os Estados Unidos fazem, tá ligado? Inclusive a gente vê isso no Far Cry, que jogou lá o Far Cry, não sei até quando que começou e quando que terminou. Mas eu sei que no Far Cry 3 e 4 tem um cara lá, tem um personagem que ele é do governo americano. E ele vai nesses países merda assim, né, países pequenos, acabados assim, que tem algum tirano tomando conta. E aí ele ajuda a população ali a se virar contra esses caras, né. E aí meio que quando o país é livre, os Estados Unidos colocam o país no bolso, né, de alguma forma ali. E é bem interessante, porque é mais ou menos isso, só que sem a parte dos Estados Unidos colocar o país no bolso, tá ligado? O Dragon ele faz meio que melhor, vamos dizer assim, ele pega o problema do sistema e usa contra o sistema. É foda demais. Gostei ainda mais do Dragon nessa página, só por causa dessa página aqui eu gostei mais ainda do Dragon. E assim, o Dragon ele já é bem sério na história de One Piece conforme a gente vai acompanhando. Mas aqui a gente tá vendo ele antes do que a gente conhece, de quando a gente conheceu ele pela primeira vez. E ele já é bem sério, ele é um cara bem sério, tá ligado? E assim, muito legal, cara. Ele é um cara bem centrado, ele sabe muito bem o que ele quer, tá ligado? E ele tá disposto a tudo pra atingir esse objetivo, tá ligado? Achei muito legal, ele quer realmente resolver os problemas do mundo.
E ele tá tentando, um dia de cada vez, né? Ele tá aos pouquinhos aí, teoricamente ele vai conseguindo alcançar seu objetivo, né? Também interessante esse ponto, né, que ele fala que não encontrou justiça na marinha, né, que é bem interessante porque, se você parar pra pensar, todos os marinheiros têm a sua própria justiça. Mas no caso do Dragon, ele não queria uma justiça dele, ele queria uma justiça coletiva, né? Ele queria que a marinha tivesse um norte realmente para todos seguirem, né? Mas não é bem isso, né? A marinha é usada e abusada ali pelo governo mundial e o Dragon não queria fazer parte dessa parada, né? O Garp ainda tolera uma coisa ou outra, ele meio que vira cara ali, né? Ele não participa da maioria das tretas que rola, mas ele acaba ali, ele sabe que rola as merda ali dentro e ele acaba não tentando resolver, né? Não consegue resolver essas paradas ainda estando ali dentro, né, do sistema. Bem curioso isso, né? Bom, e aí então a gente vê aqui que o Kuma, ele fala que vai seguir o Dragon, né? E o Dragon diz que não quer que o Kuma se arrependa disso, né? Então ele vai trabalhar duro pra realmente mostrar que ele pode, né, mudar as coisas, né? Que a visão dele pode mudar as coisas realmente. Aí tem esse último quadro aqui, que se passam mais 8 anos, beleza? A treta lá em Sorbet aconteceu há 22 anos atrás. Se você colocar aí 8 anos, menos 8 anos, né? Você vai para 14 anos, beleza? Isso é bem estranho, na verdade, porque o Kuma, ele volta pra Sorbet, a gente vê aqui. O pessoal pede pra ele voltar de vez em quando e tal, né? Mas é curioso porque até agora, tipo, a gente já tá em 14 anos antes dos eventos atuais. E o Kuma não é rei de Sorbet nesse momento aqui, tá ligado? Até agora, pelo menos. De repente no próximo capítulo? Pode ser. Mas é bem curioso. E também ele ainda não formou uma família. Ele ainda não tem a Jorybone, né? Cara, muito estranho, não é? Meio esquisito pra caramba. A gente vê aqui então também na outra página, na página final, a Guine, ela tá fazendo parte do exército revolucionário, né? Ela tá com uma roupa muito parecida com a da Jorybone, muito parecida, né? E ela é comandante do exército leste, né? Então ela virou um dos comandantes aí, abaixo, vamos dizer assim, né? Ali dos principais cabeças, né? Bem interessante. E a gente vê aqui então que ela tá feliz, porque o grupo dela vai encontrar o grupo do Kuma também, né? Só que pelo que eu entendi aqui, eu não entendi quando eu li o capítulo, mas parece que tem uns pés aqui que aparecem num quadro, né? Que é de alguém que chegou ali pra lutar com a Guine, né? Então ela acaba sendo sequestrada aqui nesse meio tempo, né? Por alguém que aparece. Pelo sapato, pela bota ali, sei lá, pela botina, eu não sei quem é, tá? Não faço ideia, tá? É tudo silhueta, tudo escuro ali. Não vi porcaria nenhuma. O que a gente sabe é que a Guine, ela foi sequestrada, né? E isso vai dar problema. O Kuma provavelmente vai atrás dela e vai dar uma grande confusão, né? Mas acho estranho que não tem aqui nada sobre a Jorybone até agora. Não tem nada sobre o Kuma ser o rei de Sorbet, que é uma história que a gente já conhece há um tempão aí, né? Será que de repente ele não era o rei de verdade, mas sim as pessoas consideravam ele o rei? Pode ser também, né? Pode ser também. Eu já falei isso aqui no canal, que a gente vê muito da história de One Piece pelo ponto de vista dos personagens. Então, os personagens, eles não necessariamente sabem tudo que tá rolando, tá ligado? Eles têm fofocas, estimativas e tal, e só lá na frente que faz sentido, né? Então, pode ser que algumas coisas aí que a gente viu sobre o Kuma não eram verdade, né? A parte de ser tirano, obviamente, não é verdade, mas talvez essa parte também dele ser um rei, talvez não fosse. Ou talvez ele ficou um rei só por um tempo muito curto, né? Porque, pô, 14 anos atrás não é tanto tempo assim pra ser um rei, né? Parecia que ele era um rei há muito mais tempo, né? Na minha cabeça faz muito mais sentido ele ser rei há mais tempo. Enfim. E vamos ver qual que é esse negócio, né? Inclusive vale citar que o exército revolucionário já estava com a sua base central, né? Na ilha de Báltigo, né? Que, cara, eles ficaram ali por um bom tempo, tá? A marinha nunca conseguiu encontrar os caras ali em Báltigo. É bem curioso, é bastante tempo aí escondido, viu? O Dragon conseguiu esconder a galera legal. Porra, bastante coisa. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam então aí desse capítulo e tal, dos detalhes aí falados aqui nesse vídeo. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!